Olá pessoal, agora nós vamos falar aqui no dicionário de informática de um recurso que costuma vir dentro do Windows 10, como um acessório do Windows 10. É o 3D Builder. O que faz esse programa? Ele é um editor 3D, mas ele é muito interessante porque tem ferramentas que permitem ao usuário construir elementos 3D de forma muito simples. Acompanha comigo. Para quem tem o Windows 10, então, nas atualizações que foram chegando, então lá no início alguns não tinham esse recurso, mas após chegar as atualizações do Windows 10, passou a ser incorporado dentro dele o 3D Builder, que é esse programa que vocês estão enxergando aí na tela. Através dele nós podemos construir objetos 3D. Observa como é muito simples. Eu vou clicar aqui no botão que diz Novo Cenário, que aparece assim que acessamos o 3D Builder. Então, clico aqui em Novo Cenário. Vocês já enxergam aqui que tem vários menus, como Inserir, Objeto, Editar, Tinta, Exibir e Ajuda. Ainda aparece aqui, quando eu clico em Inserir, que eu posso inserir vários objetos 3D que já estão prontos. E depois nós podemos editar esses objetos 3D. Acompanha na prática. Eu vou primeiro começar com um cubo. E automaticamente já percebe, aparece um cubo 3D. A partir daí nós temos ferramentas que nos permitem alterar não só o tamanho desse objeto 3D, mas nós podemos também mover, podemos rotacionar, isto é, girar esse objeto 3D, alterar o seu tamanho, a sua escala. Vamos começar com mover. Então aqui basta clicar e nós podemos mover esse objeto 3D e deixar na posição desejada. Vamos agora clicar aqui onde diz girar. E aí eu posso então rotacionar, eu posso girar esse objeto 3D como vocês vão ver agora. Podemos escolher a forma como desejamos girar esse objeto 3D. Além disso, nós podemos também alterar as suas dimensões, clicando aqui no botão escala. Aí eu vou clicar numa das extremidades, alterando a escala, quer dizer, o tamanho desse objeto 3D. Vamos deixar um pouquinho menor, clicar novamente aqui no mover e mudar a sua posição, por exemplo, levantando um pouquinho aqui, deixando um pouquinho mais alto. Bem, depois que eu fiz isso, nós podemos agora editar esse objeto 3D. Clicando aqui na opção Objeto, podemos duplicar, e quando eu peço para duplicar, percebe que apareceu um outro objeto 3D similar àquele que eu já tinha colocado, que eu já tinha inserido aqui na minha área de trabalho. Podemos copiar, recortar, colar, excluir e assim por diante. Tem várias opções que nos permitem. Quando a gente clica em editar especificamente, nós podemos suavizar, simplificar, podemos dividir. Vamos escolher aqui o suavizar porque é bem interessante. Quando a gente clica no suavizar, percebe que aquele objeto que tinha as bordas com quinas bem expostas, agora está mais suave. E a gente pode definir o nível de suavidade. Observa aqui, à medida que eu vou aumentando o nível, o objeto vai ficando mais arredondado, com bordas mais suaves. Depois que eu quero aplicar essa opção, basta clicar aqui em suavizar e pronto. Observa a diferença do objeto original e depois de aplicar essa edição suavizar. Tem mais opções. Vamos imaginar que agora eu desejo dividir esse objeto. Clico aqui na opção dividir e vou definir a posição que eu desejo para dividir. Manter a parte superior ou manter a parte inferior, manter ambos e definir onde eu desejo fazer a divisão. Aí o usuário vai definindo. Eu vou escolher manter a parte superior e vou confirmar aqui clicando na opção dividir. Pronto, agora já observa que esse era o objeto original e esse já é o objeto do qual eu suavizei e depois dividi. Já é um objeto completamente diferente daquele original. Agora vamos aplicar tinta. Essa opção tinta eu posso ou aplicar uma determinada cor ou uma determinada textura. Eu vou escolher cor. Quando a gente escolhe cor, basta selecionar a cor desejada, e é o que eu vou fazer agora. Vamos mudar aqui para um vermelho, aplicar no objeto e depois clicar aqui novamente em cor, que ele aplica aquela cor que foi definida. Nesse outro objeto aqui, eu vou aplicar um outro tipo de elemento de tinta, que é a textura. Quando nós escolhemos textura, aí o usuário tem vários tipos de textura que ele pode escolher. Eu vou escolher aqui uma textura qualquer só para exemplificar. Vamos escolher essa textura, aplicar no objeto, percebe que eu posso aplicar nas várias faces essa mesma textura, e depois de aplicar, posso também definir qual é a forma de cobertura dessa textura. E depois eu vou aplicar. Se eu quero fazer de novo essa mesma textura, basta clicar ali novamente e aplicar na outra face. Depois podemos continuar aplicando em várias faces ou só algumas delas. Vamos aplicar mais uma vez naquela outra face e agora pronto, as
3 faces aqui que eu apliquei essa textura. Como eu não apliquei nas outras faces, se eu for girar agora o meu objeto, eu vou observar que nas outras faces, acompanha comigo, não tem, ó. Então eu apliquei só em 3 faces. Poderia agora girar o objeto para aplicar, por exemplo, nas outras faces, como eu demonstrei aqui. Isso é a parte da tinta. Também temos a parte do exibir. Esse exibir permite o usuário mudar a forma como ele vai exibir esse objeto. Por exemplo, sombreamento. Aí eu tirei a possibilidade de sombreamento ou apliquei. Ele mostra ou não a sombra. Sombras, que não é só o sombreamento, é as sombras que estão refletidas. As cores que são usadas ou sem cores. Reflexos ou sem reflexo, o aramado, que vem só a parte do aramado construtivo do objeto, grade, que tira aquela grade construtiva ou aplica a grade construtiva, ou ainda raio-x, que podemos visualizar como se o objeto fosse transparente. Isso são tudo opções que nós temos aqui. Depois de construir vários objetos 3D, o usuário pode decidir até imprimir, se tiver uma impressora 3D, mas pode também salvar esse objeto. Quando a gente pede para salvar, por padrão aqui o 3D Builder vai salvar isso no formato 3MF. E aí nós podemos salvar nesse formato e depois disponibilizar em outros programas. Tem vários outros formatos, como o STL, o OBJ e também o PLY. Mas o padrão dele é salvar como 3MF, que é o padrão que ele salva aqui os objetos 3D. Então essas são algumas explicações do funcionamento desse recurso, desse acessório, que agora tem dentro do Windows 10, o chamado 3D Builder. Recurso bem interessante aí em relação ao estudo dos recursos do Windows 10. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, grande abraço e bons estudos!